Eis os 10 esquadrões supremos destinados a conquistar a coroa na temporada 2026 da NBA. Abrindo os portões na 10ª posição, temos os implacáveis Falcões de Atlanta. Esta franquia forjou alianças táticas brutais nos bastidores desta pré-temporada. Eles farejaram sangue na água quando os gigantes Boston, Milwaukee e Indiana caíram feridos em batalha durante os mata-matas da última temporada. Agora a franquia declarou guerra total. É o momento perfeito para esmagar as barreiras e dominar a Conferência Leste. Sendo brutalmente honesto, com esse novo exército forjado, eles conquistaram seu lugar no panteão dos deuses. Mas a verdade nua e crua sobre esse título repousa nos ombros de Trae Young. Se nosso as conseguir despertar seu poder ofensivo supremo, ressuscitando aquela aura lendária do ano 2022, quando dizimava adversários com 28,4 pontos noturnos, ostentando assombrosos 54% de precisão, enquanto regia o caos como maestro. Esse é o primeiro selo que precisa ser quebrado para a magia acontecer. Na última campanha, seu poder despencou para meros 24,2 pontos por confronto, o que não é fraqueza, mas a sua precisão em quadra estava assustadoramente enferrujada. Foi sua segunda campanha mais sombria nos arremessos, superando apenas seus dias de calouro inexperiente, travando apenas 49% de efetividade letal. Seus disparos de longa distância são o grande trunfo aqui. Lá em 2022 ele bombardeava 38%, uma marca absurdamente monstruosa, considerando a insanidade dos disparos que ele ousa tentar em quadra. Mas ano passado, essa letalidade despencou para apenas 34%. Esses mísseis precisam rasgar as redes com a mesma precisão divina de 2022 para realmente colocar Atlanta na disputa sangrenta pelo título. Contudo, o contraste desta nova era para a antiga é como luz e trevas, porque prevejo um campo de batalha mais aberto e verdadeiros monstros lutando ao seu redor, expandindo o território para que nosso as Trae execute disparos limpos com frequência letal. E apenas esse detalhe já pode inflamar sua eficiência de volta ao nível supremo que Atlanta necessita. Mas sua sede de pontuar revela apenas metade deste enigma, pois a genialidade tática de Trae evoluiu silenciosamente para a arma mais brutal de toda a liga. Ele subjugou a liga na última campanha, servindo incríveis 11,6 assistências divinas por duelo. E ele executou essa feitiçaria ao lado de meros mortais, longe do poder assustador dos seus atuais guerreiros. E ao encarar de frente este novo quinteto de Atlanta, vejo uma evolução de poder puramente colossal. Temos Trae ditando o ritmo mortal, somado ao intenso despertar de poder de Dyson Daniels, de Zaccharie Rizaché e Jalen Johnson, com Kristaps Porzingis blindando a arena com suas habilidades absolutas. Um esquadrão letal e inquebrável, com poder de destruição e defesa absolutos. Acredito que esta legião tem fúria suficiente para invadir o top 10 de ataque e defesa absolutos nesta temporada sangrenta. E se eles cravarem essa marca, serão indomáveis predadores caçando no topo da Conferência Leste. E se o destino poupar a saúde de seus guerreiros, a maldição silenciosa que assombra essa equipe, então as portas do campeonato mundial se escancararão. Só sinto que a aura de poder deles ainda não ofusca as lendas que estou prestes a convocar. Agora, emergindo das sombras na 9ª posição, convoco os poderosos Clippers de Los Angeles. Embora seu teto de poder possa ser estilhaçado num piscar de olhos, hoje eles cravam suas espadas no 9º posto. Mas essa fortaleza treme nas raízes sob a sombra investigativa do escândalo envolvendo Kawhi Leonard, onde sussurram que os Clippers usaram magia proibida para burlar o limite salarial. Se o Conselho Superior descarregar sua ira e aniquilar o pacto contratual de Kawhi, isso os desintegrará impiedosamente da batalha mortal pelo título. Mas no cenário atual, sem um veredito definitivo, este é o verdadeiro lugar deles. Se os Clippers saírem ilesos dessa tempestade, mantendo seus prodígios intactos após o julgamento, então quando pisarem na quadra de batalha, o caos será absoluto. Esse esquadrão facilmente dominará o ranking dos 10 melhores da elite. O quinteto titular é projetado transborda uma aura absurdamente letal. James Harden orquestrando o ataque, Bradley Beal fuzilando na posição 2, Kawhi Leonard aniquilando nas alas, com John Collins ou Derrick Jones Jr. esmagando na 4, e Ivica Zubac como a muralha central. Esse equilíbrio de estrelas é pura força brutal, mas o verdadeiro terror oculto reside no arsenal do banco de reservas. Recrutar o titã Brook Lopes de Milwaukee foi uma jogada monumental para os Clippers, garantindo 48 minutos de pura supremacia no garrafão, suprindo a falha trágica da temporada passada. Adicione a inabalável aura veterana de Nicolas Batum, Bogdan Bogdanovic
que mesmo carregando feridas de batalha do Eurobasket, retornará logo no início da temporada, desferindo seu poder de fogo letal. E claro, o retorno triunfal e lendário do mestre Chris Paul, guiando o segundo pelotão, transformando eles repentinamente no esquadrão mais profundo de toda a liga. As armas estão forjadas. Os Clippers exalam um perigo iminente. Porém, a sombra do julgamento assombra a franquia, aguardando o decreto final e absoluto da liga. É quase impossível prever quanto tempo essa formação mítica pisará no campo de batalha, ou se pisarão, caso aniquilem um contrato sagrado de Kawhi Leonard. Contudo, perante o cenário exato deste instante, declara os Clippers como a nona força suprema na corrida pelo trono. Agora, avançando para o número 8, invoco o lendário esquadrão do Golden State Warriors. Um verdadeiro esquadrão no qual depositei extrema fé durante a temporada passada. E honestamente, não fosse a trágica queda de Steph Curry no segundo round, eles teriam poder de fogo real para conquistar as finais do Oeste impiedosamente. Mas marchando para este novo ciclo, uma névoa obscura de dúvidas já paira sobre suas cabeças. O impasse tenso de Jonathan Kuminga. Neste exato momento, sua guerra contratual de agência restrita continua num beco sem saída. E Golden State precisará sentenciar o destino antes do terceiro amanhecer do acampamento de treinamento. Seja através do suposto escambo com o clã de Sacramento, ou retornando ao Império com um pacto de 1 ano antes de conquistar sua liberdade absoluta na próxima entre-safra. A dura realidade é que sua jornada com os guerreiros está prestes a desaparecer. E enquanto esse veredito não cair, o Golden State não conseguirá completar suas fileiras, pois eles continuam cegos sobre a quantia de ouro restante no Tesouro Real. No momento desta transmissão, eles sobrevivem com apenas 9 guerreiros sob o juramento contratual. A jogada mestra, no entanto, já foi perfeitamente executada. Consistiu em invocar Jimmy Butler no limite da temporada passada, uma epifania absoluta em quadra. Jimmy obliterou diversas fraquezas do Império, garantindo a eles um poder de fogo secundário, uma muralha defensiva inquebrável e adaptável, e um maestro tático absurdamente confiável. Mas a maldição de um esquadrão já desgastado pelo tempo é que eles envelheceram ainda mais. Sobreviver fisicamente a essa guerra longa e guardar aura para lutar em maio e junho é uma tarefa hercúlea na prática. No implacável cenário atual deste momento, a vanguarda titular inevitavelmente será formada por Curry e Brandon Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green. Um esquadrão sólido com puro talento e experiência de batalha. Mas claro, a profundidade das reservas é um perigo letal, pois contam com apenas 4 guerreiros no banco enquanto gravo este vídeo. Existem rumores intensos de que Al Horford, Gary Payton II e DeAnthony Melton podem se unir à tropa assim que a saga de Kuminga for concluída. Isso sem dúvida traria reforços de elite para a linha de frente. Mas, mais uma vez, isso não cura a maldição da idade, deixando este esquadrão veterano ainda mais velho. Ainda assim, temos Steph Curry, o atirador que sempre garante a esperança. Mesmo beirando os 40, ele continua sendo uma fera impossível de domar em quadra. Tudo graças ao seu dom divino de arremessar a bola como ninguém jamais testemunhou antes. Junte sua aura com a de Jimmy, que trouxe a faísca exata que o Golden State precisava. E este é um esquadrão que, sem dúvida, vai aterrorizar a liga mais uma vez. Agora, assumindo o posto número 7, temos os lendários Los Angeles Lakers. Sempre que você invoca 2 dos 15 monstros supremos do esporte, você ganha um passaporte direto para a coroa. E é por isso que os Lakers estão aqui. Toda a pré-temporada só falava de uma coisa: Luka alcançando a forma suprema de sua vida. No Eurobasket, Doncic revelou a encarnação mais brutal de si mesmo já vista. Mais magro, mais letal, e com uma agilidade que desafia nossas memórias. E isso muda todo o jogo, pois aniquila as 2 maiores falhas de Luka em sua jornada até agora. Sua queda de energia no clímax e a dificuldade de manter a saúde na temporada. Se esta for a nova evolução implacável de Luka, o destino da liga mudará. Digo, estamos falando de uma verdadeira lenda que, mesmo fora de ritmo, esmagava 99% de toda a NBA. Mas com seu corpo no nível máximo, eu não ficaria chocado ao vê-lo forjar um duplo de 30 pontos com pura precisão divina, carregando o peso dos Lakers sozinho e transformando cada noite em uma vitória iminente. Mas claro, a aura dos Lakers não se resume a Doncic. Eles ainda possuem o rei absoluto, LeBron James. Ano 22, 40 anos, e o monstro continua na seleção principal da NBA. Detonando 24,4 pontos, 7,8 rebotes e 8,2 assistências por batalha,
com precisão letal de 57%. São estatísticas absurdamente monstruosas para qualquer mortal, muito menos para uma lenda que já ultrapassou os 40 anos. O mais aterrorizante da última temporada foi que, pela primeira vez, o rei aceitou ser a segunda espada do esquadrão. Em vez de lutar contra o destino, ele o abraçou com fúria, erguendo bloqueios de aço para Luka e cortando a defesa sem a bola, seguindo seus rastros em contra-ataques mortais, lendo o campo de batalha como um mestre. Ele abaixou a cabeça e forjou os pequenos milagres que o time implorava, fazendo o ataque fluir como um rio ao seu comando. E o resultado foi devastador. Mas a verdadeira aprovação dos Lakers nessa temporada não será essa dupla titânica. Na defesa, a muralha deles desmoronou nesta pré-temporada e os aliados exalam dúvidas sombrias. Na teoria, invocar DeAndre Ayton após o resgate de Portland, Marcus Smart e Jake LaRavia parece uma estratégia sólida, mas eles perderam a alma de Dorian Finney-Smith e isso é um golpe avassalador. Ele era a peça perfeita do quebra-cabeça ao lado de Luka e LeBron, uma fortaleza defensiva implacável e um atirador de elite de 3 pontos, o guerreiro supremo que precisavam. E agora exigem que LaRavia preencha esse abismo, e essa é uma aposta colossal. Depois temos Ayton e Smart, talentos inegáveis, mas carregam um peso obscuro. O corpo de Smart simplesmente o traiu nos últimos 2 anos. E Ayton? Ele passa longe do gigante dominante que os Lakers realmente precisavam. Ele não é um protetor supremo. Ele não possui aquela aura atlética defensiva implacável perfeita para lutar ao lado de Luka Doncic. Pior, ele pode afundar ainda mais a defesa dos Lakers, um verdadeiro desastre anunciado. Então observe a rotação em torno dos monstros Luka e LeBron. Nomes como Austin Reeves, Rui Hashimura, Smart, Ayton e Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Dalton Knecht, Jackson Hayes e também Jake LaRavia. É um esquadrão difícil de confiar cegamente, especialmente ao precisarem defender seu território em quadra. O talento puro existe, mas as incertezas são sombras aterrorizantes. Ainda assim, com Luka Doncic buscando triplos-duplos de 30 pontos todas as noites sangrentas e com LeBron James como um dos 15 reis absolutos da NBA na próxima temporada, eles vão esmagar adversários na temporada regular, varrendo quaisquer falhas defensivas para debaixo do tapete. E é por isso que, mesmo com toda essa tensão iminente, acredito que os Lakers garantirão o cobiçado número 7. Agora, no número 6, surgem os destemidos Houston Rockets. Sinceramente, uma semana atrás, eles estariam dominando uma posição bem mais alta no nosso ranking. Mas a notícia sobre a lesão de ligamento de Fred VanVleet foi um golpe fatal. Houston apostou todas as suas fichas ao invocar Kevin Durant, e VanVleet era a engrenagem central para esse esquadrão monstruoso dominar a quadra. Seu controle gélido com a bola sob pressão, minimizando erros fatais e fluindo em perfeita sincronia com Alperen Sengun. Travar arremessos de 3 era vital. Sem ele, a dinâmica do time colapsa por completo. Sem VanVleet, os Rockets depositam suas esperanças em Reed Sheppard e Aaron Holiday como suas últimas opções na linha defensiva. Isso significa que Amen Thompson e até Kevin Durant precisarão conjurar jogadas na armação. Isso até funciona bem contra adversários comuns, mas contra defesas supremas, como o temido OCK, que adoram sufocar a saída de bola, isso será um pesadelo completo. Nem KD, nem Amen têm a maestria de um armador nato para aguentar pressão por 94 pés ilesos. E é por isso que desconfio de uma possível troca colossal se formando nas sombras, onde Houston buscaria outro guardião inabalável para liderar. Claro, o desafio cruel é o relógio implacável. O mercado só desperta em meados de dezembro, quando os agentes livres do verão podem ser finalmente negociados. Para Houston, isso afeta metade de seu batalhão. Então, eles terão que resistir e aguardar nas sombras pacientemente. Nesse tempo, será o teste de fogo para saber se KD e Amen conseguem sustentar essa aura esmagadora, como armadores improvisados, ou se essa fraqueza se tornará uma fenda irreparável no time. Se eles decidirem agir e forçar uma troca, as peças de sacrifício seriam o veterano Steven Adams ou até o novato Reed Sheppard. Mas isso seria intragável, pois Sheppard foi a terceira escolha e mal pisou na quadra na temporada passada, mesmo já liberando faíscas de um potencial absoluto. Ainda assim, com Kevin Durant no fim dos 30 anos e os Rockets apostando a alma, o momento de glória é agora, e sacrifícios cruéis terão de ser feitos na arena. A boa notícia?
A muralha defensiva deste esquadrão continuará a ser uma força aterrorizante nesta liga. E se prodígios como Amen Thompson e Alperen Sengun despertarem o verdadeiro potencial adormecido que prevejo para esta temporada épica, então Houston tem a força bruta necessária para invadir o cobiçado top 5 desta hierarquia de elite. Mas por enquanto, com a notícia devastadora da lesão de VanVleet a manchar o campo de batalha, o seu poder de combate cai para a modesta 6ª posição. A reclamar o 5º lugar, surge a matilha implacável dos Minnesota Timberwolves. Sinceramente, são o exército mais subestimado de todo o basquetebol neste exato momento. Por incrível que pareça, os analistas ousam rebaixá-los, apenas como a 9ª potência ao título, nas sombras dos Clippers, Lakers e dos Orlando Magic. Atrás dos Magic? Isso é uma verdadeira ofensa à lógica de combate. Mas ao dissecarmos a estratégia, é óbvio que a matilha não pertence a esse abismo. O grande catalisador? O monstro chamado Anthony Edwards. No último defeso, ele treinou obsessivamente os seus lançamentos triplos. E a recompensa foi monumental, evoluindo de um atirador de 35% na era de 2024 para aterradores 39,5% de precisão mortal. Esta evolução insana prova a velocidade com que ele domina qualquer técnica quando liberta sua fúria. E agora, os rumores sobre seu novo arco de treino secreto espalharam-se. O seu novo alvo? O domínio absoluto do meio-campo e o confronto físico na zona pintada. Diz a lenda que ele devorou horas a estudar as fitas dos deuses, Kobe Bryant e Michael Jordan, absorvendo a magia lendária da meia distância para forjar uma arma ofensiva imparável. Se ele integrar este poder, transcenderá num finalizador de 3 níveis completamente invencível. Uma premonição que faz o sangue de qualquer adversário nesta liga gelar de puro terror. Eu secretamente rezava para que ele refinasse a sua visão tática de jogo superior. Mas mesmo com esse desvio, as batalhas passadas forjaram a sua mente, tornando-o um estratega letal este ano. Feitas as contas, a mera ideia de ver a fúria de Anthony Edwards esta época arrepia-me a espinha. E depois deparamos-nos com a sua barreira defensiva intransponível. Há muito que o Minnesota exibe uma muralha digna de verdadeiros candidatos à coroa. O seu escudo sempre foi robusto o suficiente para erguer a taça dos campeões supremos, mas a sua espada sempre pareceu estar embotada, falhando nos momentos críticos. Contudo, se a fera chamada Ant continuar a transcender os seus limites, esse ponto fraco será vaporizado. Este pode ser o ano em que a matilha alcança a divindade, tanto no ataque como na defesa. Eles executaram um milagre tático ao manter o núcleo da sua guilda unido após a última cruzada. Jurei que as correntes dos limites salariais os forçariam a sacrificar Julius Randle ou o titã Naz Reid. Mas, desafiando a lógica, os dois guerreiros regressaram, um triunfo monumental que multiplica a versatilidade e a reserva de poder deste exército. Ainda assim, a perda do guerreiro Nickeil Alexander Walker deixa uma cicatriz profunda na formação. A salvação reside nos novatos de sangue quente, ansiosos por herdar o manto na linha da frente. O jovem Terrence Shannon Jr. libertou faíscas nas finais, provando estar destinado aos palcos lendários. Não restam dúvidas de que ele vai invadir a rotação principal e destroçar as expectativas. Já Jaylen Clark e Rob Dillingham continuam a ser armas não testadas no calor da batalha. Mas se um destes prodígios despertar o seu poder oculto na próxima campanha, o Minnesota poderá erguer-se desse defeso como um colosso ainda mais aterrorizante. O destino mais provável, porém, é que o seu nível de poder permaneça semelhante ao do ciclo passado, o que, honestamente, continua a ser monstruoso o suficiente para obliterar a concorrência e manter o top 5 na liga. Em quarto lugar, a imponente legião do Cleveland Cavaliers. Antes, Houston ocupava este cobiçado trono, mas a devastadora lesão no joelho de Fred VanVleet destruiu os Rockets. Os portões se abriram para Cleveland. Apesar do seu histórico sombrio e falhas recentes, a última temporada passou longe de um colapso sob pressão. Foi uma verdadeira carnificina de lesões impiedosas. Garland, Mobley e Hunter eram 3 dos 6 guerreiros supremos. Todos lutaram bravamente contra ferimentos críticos naquela zona de guerra. E esse infortúnio estilhaçou a glória profunda que poderiam ter alcançado. Além disso, a força oculta de Indiana chocou o mundo inteiro. Eles travaram 7 batalhas sangrentas, quase roubando a coroa sagrada do campeonato. Analisando bem, Cleveland esteve a um passo da grandeza. Com corpos curados, eles teriam massacrado a legião dos Pacers. Junte isso ao iminente despertar do poder oculto de Mobley, junto com a evolução de Garland. Este esquadrão dos Cavaliers ressurgirá com um poder esmagador. Mobley é a arma secreta absoluta desta nova era. Não seria choque vê-lo como o guerreiro supremo da guilda.
Evan pode facilmente devorar mais de 20 pontos, enquanto caça ferozmente o título defensivo do ano. Ele está destinado a se tornar uma lenda incontestável. Enquanto isso, Garland e Allen enfrentam seu derradeiro teste de sobrevivência. E se a derrota engolir Cleveland novamente, a aliança de Mitchell, Mobley, Garland e Allen será despedaçada. O destino pressiona. Eles precisam triunfar sob as luzes mais ofuscantes. Donovan Mitchell foi o predador alfa invicto da última temporada, aniquilando adversários com 24 pontos diários sem hesitar. O ataque foi dividido e seu tempo de campo reduzido. Ainda assim, ele conquistou um monstruoso 5º lugar para MVP. Mas quando os verdadeiros playoffs chegaram, ele levou seu poder além do limite. Quase 30 pontos letais com mais de 50% de precisão absoluta. O verdadeiro Donovan Mitchell. Ele transcende seus limites em momentos épicos, repetidas vezes. Mesmo sem glórias em equipe, esta é sua melhor chance de dominar os playoffs. Agora, contemplem a terceira maior ameaça ao título desta temporada. Invoca os formidáveis New York Knicks. Muitos podem surtar ao ver Cleveland curvado perante Nova York. Mas na hora do combate mortal, minha fé cega nos Knicks. A sede de sangue deles em playoffs esmaga a dos Cavaliers hoje. Tudo graças a Jalen Brunson, o maior prodígio ascendente desta geração. Na última carnificina, sua média beirou 30 pontos letais. Exato. Estatísticas monstruosas de uma verdadeira divindade. Sua aura incendeia o palco quando as luzes brilham mais forte. Ter um monstro que desperta tamanho poder na fase final é uma vantagem esmagadora. Junte isso a novamente mestre no comando. Os Knicks trouxeram o mestre estrategista Mike Brown, e a evolução desse time será absoluta. A primeira mudança tática que vai abalar as quadras é Josh Hart deixando os titulares para renascer como o 6º homem supremo da equipe. Imagens secretas do treinamento já começaram a vazar, mostrando Hart com o colete reserva, enquanto Mitchell Robinson domina o garrafão entre os titulares. Essa nova formação não é apenas um rumor, é o destino inevitável. Como 6º homem, Hart será uma arma letal, saindo do banco para explodir o ritmo do combate, marcando múltiplas posições com fúria e comandando a bola com maestria absoluta, incendiando totalmente a segunda unidade. Isso nos deixa com uma linha de frente colossal. Brunson, Bridges, Anunoby, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson. Um quinteto monstruoso, uma muralha de aço com atiradores de elite implacáveis. Mas o verdadeiro mistério é: como Brown vai orquestrar a sinfonia letal do ataque e defesa? Podem esquecer aquela ilusão de vermos Nova York correndo na mesma velocidade alucinante da sua antiga equipe em Sacramento. Eles simplesmente não possuem o arsenal físico para sustentar uma aceleração tão extrema. Contudo, ele forçará uma marcha acelerada, transformando a meia quadra em um campo de guerra. Ritmo não é só correr. É o poder de raciocínio, decidindo ataques em milissegundos. Girando a bola como um furacão, asfixiando a defesa até o colapso total. É exatamente nesse despertar mental que os Knicks vão liberar seu verdadeiro poder. Na zona de defesa, fundir as auras colossais de Towns e Robinson é uma tática genial. Robinson será o escudo impenetrável, protegendo o aro e massacrando invasores no garrafão, enquanto Towns poupa sua vitalidade e escapa da armadilha mortal das faltas. Uma vantagem esmagadora, quebrando finalmente a maldição que o perseguiu por toda a carreira. Com Bridges e Anunoby trancando as alas como correntes, o potencial defensivo é aterrorizante. A guerra apenas começou, é claro, e precisamos ver a engrenagem letal de Brown girar perfeitamente na arena. Mas o caminho para a supremacia absoluta já está traçado. Veremos um esquadrão mais profundo, com uma aura letal e táticas de vitória infinitas. Por essa força avassaladora, eles devorarão o top 3 quando os playoffs explodirem. Agora surgindo das sombras para o segundo lugar, os gigantes incontestáveis, Denver Nuggets. Os tolos apostadores preveem que o Cleveland Cavaliers vai erguer a coroa nesta temporada. Mas minha convicção inabalável é Denver. E o motivo é assustadoramente simples: Nikola Jokic. Na última temporada, o Coringa despertou um poder além da compreensão humana. Ficou em segundo para o prêmio máximo, quase forjando um lendário triplo-duplo de 30 pontos. Apenas 4 pontos da perfeição. Adicionando 1.8 roubos e bombardeando mais de 40% de precisão. Uma mira absurda para um colosso que desafia as próprias leis da física no jogo. Mas acreditem, esses disparos letais não são sua arma suprema. Nem de perto. O verdadeiro terror reside na sua genialidade de criar jogadas. Ele é literalmente a própria alma do sistema de ataque de Denver há anos. Desde 2017, seu domínio atinge constantemente o percentil 90 ou superior. E na última guerra,
Sua aura asfixiante escalou até o percentil 97 na liga, o que significa que o fluxo divino do jogo passa através das mãos de Jokic. E se algum herege ousar chamá-lo de mero caçador de estatísticas, essa ilusão é completamente esmagada. Cada passe seu é um golpe certeiro, forjando as aberturas mais letais e eficientes do basquete. Ele reina no nível máximo de assistências, ano após ano, desde 2018. E isso definitivamente não é mero acidente. É apenas Nikola Jokic revelando sua verdadeira força, o maestro supremo desta liga. E quando você analisa todo esse poder avassalador, somado ao fato de que Denver arrastou o campeão Oklahoma City Thunder até 7 batalhas brutais, na segunda fase da última temporada, mesmo lutando com o pior esquadrão de apoio da história, sendo massacrados por insanos 31 pontos negativos a cada 100 posses de bola. Isso faz você perceber a verdadeira aura aterrorizante deles. Agora, com reforços de elite, essa fraqueza sumiu. Bruce Brown retornou ao campo de batalha. Tim Hardaway Jr. entrou na guerra e aposto todas as fichas no poder latente de Peyton Watson. Isso cria um batalhão real de 7 ou 8 guerreiros, superando os 5 sobreviventes da última fase final. E ainda temos a fera, Jamal Murray. Sim, ele costuma selar sua força máxima durante a temporada regular, o que fez alguns fãs sequer cogitarem a heresia de uma troca. Pessoalmente, considero isso uma loucura. Este monstro provou inúmeras vezes que, quando os playoffs chegam, seu poder de combate evolui absurdamente. Seu combo implacável com Nikola Jokic continua sendo a técnica mais indefensável de toda a liga. E essa força suprema sempre desperta na fase eliminatória. Além de tudo, Cam Johnson é uma evolução furtiva e brilhante sobre Michael Porter Jr. Sua defesa implacável, explosão atlética e até sua visão tática. Isso tornará um encaixe perfeito no quinteto titular, se isso realmente acontecer. Denver não terá apenas reservas de elite, mas seu quinteto principal pode atingir um nível divino. Então, unindo todas essas peças, temos o monstro supremo desta liga. Um esquadrão mais profundo e guerreiros titulares em perfeito equilíbrio. Assim nasce um time dos Nuggets que conseguiu evoluir ainda mais nesta pausa. E para mim, é por isso que eles são a segunda maior ameaça nesta temporada. Mas eles não ocupam o topo, porque o trono pertence ao Oklahoma City Thunder. Estes são os reis absolutos. Uma legião que venceu 68 batalhas, mesmo com o corpo em pedaços. Eles contavam com o soberano Shai Gilgeous-Alexander, que não apenas roubou a coroa, mas aniquilou como o maior pontuador e herói das finais, entregando a glória máxima a Oklahoma City. Foi uma das eras de dominação mais avassaladoras que este mundo já testemunhou. E embora Denver tenha testado os limites deles na segunda fase, eu acredito que o Thunder voltará com um poder ainda mais devastador neste ano. Pense bem. Eles ergueram a muralha defensiva mais impenetrável do início ao fim e garantiram o quarto ataque fulminante. Registraram uma eficiência histórica, superando um mar de feridas e lesões constantes pelo caminho implacável. Foi apenas em fevereiro que Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren sincronizaram suas auras em quadra, e por várias semanas eles lutaram sem seus 3 gigantes da linha de frente, forçando Jalen Williams a assumir o fardo como o verdadeiro pivô, o que torna 68 vitórias um feito ainda mais monstruoso. Então, quando os playoffs explodiram e seus corpos finalmente se curaram, a defesa deles despertou um poder ainda maior, transformando-se no sistema de combate mais impenetrável que já ousamos contemplar. E foi ali que Shai Gilgeous-Alexander cravou seu nome como lenda, carregando o ataque nas costas e tornando essa defesa aterrorizante. Chet Holmgren também perdeu um tempo absurdo na última temporada, mas mesmo enquanto lutava para ressurgir das cinzas com um quadril fraturado e claramente arrastando uma mobilidade que passava longe dos 100%, ele continuou sendo um monstro absoluto na defesa, erguendo uma muralha vital para a corrida pelo título. Neste ano, prevejo que a sua aura ofensiva vai explodir, transformando esse esquadrão de elite em um pesadelo ainda mais aterrorizante. E no centro do palco está o meu guerreiro favorito, Jalen Williams, que carrega o potencial para liberar o poder mais devastador de todos. Ele sobreviveu à guerra inteira da pós-temporada, com um ligamento rompido na mão de arremesso. Uma ferida brutal que exigia cirurgia, mas ele ocultou sua dor nas sombras absolutas, nunca recuando ou usando desculpas enquanto destruía os seus próprios limites sangrando. Apesar de toda a agonia, ele ainda entregou momentos de puro terror, como sua dominação no jogo 5 das finais, onde ele subjugou o inimigo e garantiu a vitória praticamente sozinho. A verdadeira insanidade foi testemunhar o quão assustadoramente versátil esse monstro conseguia ser. Como já mencionei,
Na temporada regular, ele cravou seu território reinando na posição 5. Nas finais, ele assumiu a armação como um general, justo quando os Indiana Pacers montaram armadilhas sufocantes para tentar obliterar esse Gea do jogo. E ele não apenas sobreviveu, ele prosperou de forma ameaçadora com a bola nas mãos. Ele devorou Aaron Nesmith vivo durante aquela série inteira, forjando seus próprios ataques, fatiando defesas com passes letais, defendendo cada centímetro e provando ao mundo porque ele é o jogador mais completo e assustador do basquete atual. Se o OKC conseguir manter seus corpos levemente mais intactos nesta temporada, acredito que a aura defensiva deles atingirá um patamar histórico. E ofensivamente, o poder de fogo deles ainda tem muito espaço para transbordar, impulsionados pelas evoluções colossais que aguardamos de Chet Holmgren e Jalen Williams. Esse ataque é a última chave para deixarem de ser meros reis e se tornarem deuses imbatíveis em quadro. Mas um outro esquadrão que já dissecamos nas sombras deste vídeo e que carrega o potencial oculto de causar um verdadeiro terremoto na pós-temporada é o Los Angeles Lakers. E se você quiser desvendar o caminho de sangue mais realista deles rumo à coroa, então mergulhe de cabeça nessa análise brutal agora mesmo.